Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu, 17, não consigo fazer com que meus pais, 45, 44, me ouçam em relação às necessidades educacionais de minha irmã, 6. Ok, atualmente estou no segundo ano da faculdade, um gênio infantil, fui acelerado nas séries, e tenho duas irmãs mais novas, Geis, 14, e Ana. Ana nasceu completamente surda e está começando a escola primária este ano. Não estou tentando pintar meus pais de forma negativa. Eles nos amam, nos proporcionaram todas as oportunidades possíveis e não nos faltou nada durante nossa criação. Embora meus pais tenham ficado surpresos quando descobriram que Ana era surda, eles são músicos de profissão, e eu e Geis nos envolvemos com música desde muito jovens. Eles aprenderam a língua de sinais americana junto comigo e minha irmã, e se esforçaram ao máximo para se adaptar. Dito isso, sempre tive uma conexão mais próxima com Ana, pois cresci com ela e ela é como minha melhor amiga. Ela sempre vem até mim se está com medo ou doente, procura minha interpretação ou contexto quando estamos fora e sempre foi minha pequena sombra. Então, entre todos da nossa família, sinto que a conheço melhor. Meus pais estão mandando Ana para uma escola privada de necessidades especiais no próximo ano e eu, pessoalmente, discordo da escolha deles. Pesquisei sobre o lugar, fiz um tour virtual e, com base em tudo que vi e li, parece ser mais adequado para estudantes com deficiências mentais graves ou com mobilidade reduzida. Na verdade, não consegui encontrar muitos detalhes sobre os serviços oferecidos para alunos surdos. Eu falei sobre isso com meus pais, mas eles simplesmente ignoraram, dizendo que era o melhor e que eles cuidariam dela. Perguntei por que ela não pode ir para uma escola regular, mas eles disseram que não há serviços adequados para ela. Bem, fiz muitas pesquisas. Entrei em contato com superintendentes do distrito, conselheiros locais e até mesmo diretamente com escolas. Até encontrei uma escola para surdos, um pouco fora de nossa região, que disse estar disposta a ser flexível. Quando contei isso para meus pais, eles ficaram irritados, dizendo que sabem o que é melhor para a filha deles e que eu não deveria me envolver, e que nenhuma escola seria capaz de lidar com a deficiência auditiva dela e problemas de comportamento. Fiquei chocado. Ana não tem problemas de comportamento. Ela é um pouco determinada, é verdade, tem sua própria vontade e sempre teve um toque de travessura, mas nunca agiu fora de controle. Ela lê e escreve acima da média para a idade dela, sei disso porque leio com ela, e, embora ela seja um pouco mais lenta em matemática, duvido que seja motivo real para preocupação. Perguntei se ela havia sido diagnosticada e eles citaram as vezes em que ela se afastou durante passeios ao teatro ou fez barulhos durante as apresentações. Eles não a levaram a um médico ou a qualquer profissional sobre isso. Eles viram uma criança surda sendo forçada a ficar quieta por horas, sem entender tudo o que está acontecendo ao seu redor, e concluíram que ela tem problemas de comportamento. Ana é uma criança inteligente, embora a escola que eles escolheram pareça incrível para crianças com deficiências, eu simplesmente não acredito que seja adequada para ela especificamente. Mas, apesar de todos os meus argumentos e de passar mais tempo com Ana do que ambos, eles continuam me dizendo para calar a boca e não se envolver com as decisões deles, porque eles são os adultos. O que realmente me irrita, porque fui forçado a agir como um adulto a vida toda, mas assim que quero ter uma opinião sobre algo realmente importante, eles me cortam e potencialmente tiram o potencial da minha irmã de prosperar. Parece que tentar convencer seus pais racionalmente não funcionou para você. Acredito que você tenha duas abordagens possíveis para seguir em frente. Primeiro, você poderia encontrar alguém que seus pais ouviriam. Seria possível conseguir que alguém da escola para pessoas com deficiência conversasse honestamente com seus pais? Talvez um professor ou o pai de outro aluno. Um médico. Alternativamente, você conhece outras famílias com uma criança surda ou famílias surdas que poderiam falar sobre a importância de uma educação especializada? Segundo, você pode começar sua conversa com seus pais não com uma discussão, mas com ouvidos genuinamente atentos. Parece que eles estão exaustos e frustrados, e isso pode estar afetando as decisões deles. Pergunte como eles se sentem. Diga que você só quer entender a decisão deles, que não quer brigar sobre isso, e realmente tente entender. Isso pode exigir algumas conversas para que eles baixem a guarda. Mas se eles parecerem receptivos a ouvir seus sentimentos, diga o que você disse aqui. Sinto que me fizeram ser adulto desde muito jovem. Mas agora, quando quero participar das decisões adultas nesta família, vocês estão me excluindo, e isso me deixa frustrado e irritado.
Também sinto a necessidade de proteger minha irmã. Quero a melhor educação possível para ela, onde ela se sinta valorizada e apoiada e possa se comunicar com as pessoas ao seu redor. Vocês conseguem entender esses sentimentos? Quando alguém está tomando uma decisão ruim, a empatia pode ser mais eficaz do que argumentos. Isso também vale para eles. Se você pedir apenas que entendam seus sentimentos, eles podem estar mais dispostos a ouvi-lo do que se você pedir que admitam que estavam errados e transfiram sua irmã para outra escola. Você também pode precisar jogar o jogo da paciência aqui, no final das contas. Se seus pais continuarem firmes em sua escolha, talvez você tenha que deixar sua irmã ir para essa escola por um ano. Observe como o comportamento dela muda, se ela gosta da escola, se faz amigos ou tem outras crianças surdas para brincar, e assim por diante. Ela sempre pode mudar de escola depois, e seus pais podem estar mais dispostos a tentar a outra escola se virem que essa tem um impacto negativo nela. Edição, tipo de atualização, mas não exatamente. Só queria esclarecer alguns pontos recorrentes que surgiram em comentários e mensagens. 1. Mencionei o pulo de séries porque pensei que isso explicaria por que eu era um estudante de 17 anos no segundo ano da faculdade e por que eu me sentia qualificado para intervir no processo de tomada de decisão. Estive envolvido em conversas adultas, cercado por adultos que me consideravam um colega a maior parte da minha vida. Peço desculpas se não fui claro. 2. Alguém mencionou que meus pais reconheceriam problemas de comportamento em Ana porque já criaram 2 crianças antes dela. Discordo disso porque cada criança é diferente. Geis e eu temos temperamentos e personalidades muito diferentes, assim como Ana. Meus pais criaram 2 crianças ouvintes que são consideradas inteligentes e maduras para a idade delas. Ver uma criança surda de 6 anos agindo como uma criança de 6 anos é relativamente novo para eles. 3. Na verdade, me envolvi com um grupo local de defesa dos direitos dos surdos, para adultos surdos ou com deficiência auditiva e seus amigos e famílias. Vamos ter uma reunião pelo Zoom na segunda-feira à noite, e estou ansioso para obter seus insights. 4. De forma um pouco mais séria, alguns de vocês expressaram preocupação com a parentalidade dos meus pais e que estou assumindo responsabilidades parentais, que eles são preconceituosos em relação a pessoas com deficiência. E que sou jovem demais para ter essas preocupações, independentemente de minha inteligência ou maturidade. Pensei muito sobre isso e, de alguma forma, acho que vocês podem estar certos. Meus pais não gostam de serem contrariados ou sentir que não sabem de algo, e não acredito que eles tenham se adaptado tão bem à deficiência auditiva da Ana quanto acreditam, e, de alguma forma, acho que eles acham que isso reflete mal neles. Admito que consigo enxergar algumas de suas falhas refletidas em mim, e estou tentando trabalhar nisso. Fico pensando se uma das razões pelas quais Ana é tão apegada a mim é porque eu a trato com carinho e atenção, onde nossos pais não são tão afetuosos. Independentemente de eu ser jovem demais, existe uma garotinha que precisa de alguém em quem confiar, e se essa pessoa sou eu, então assumirei essa responsabilidade. Amo minha irmã e quero me esforçar para tornar o mundo melhor para ela. 5. Vou tentar uma abordagem mais sutil com isso, em vez de tratar como um debate com meus pais, estou trabalhando nessas falhas. Se algo acontecer, vou atualizá-los. Obrigado por todos os comentários e conselhos, foi ótimo ouvir tantas pessoas. Atualização. Olá a todos! Cerca de 98% de vocês foram maravilhosos e meu último post pareceram realmente interessados, então pensei em dar uma atualização a todos. Passou um pouco menos de uma semana agora e, depois de tentar algumas das diferentes táticas e pontos de conversa que vocês sugeriram, além de entrar em contato com a comunidade de surdos e deficientes auditivos, meus pais e eu chegamos a um acordo, mesmo que seja apenas para me calar. Mas eu não sou importante aqui, isso seria a Ana, 6 anos. Então, com o início do novo ano escolar, Ana vai para a escola que meus pais escolheram, mas nós, inclusive eu, vamos manter contato próximo com seus professores, especialistas, etc., acompanhar o progresso dela e conversar com a Ana sobre como ela se sente. Se parecer que não é adequado para ela, a transferiremos para a escola para surdos. Ela fica um pouco longe daqui, mas acredito que conseguiremos resolver isso. Eu me abri um pouco com meus pais, tanto quanto eles puderam lidar, e disse a eles que sinto que minha infância foi, não roubada, mas prejudicada e que minhas habilidades acadêmicas me forçaram a crescer rapidamente. Isso, somado à distância emocional deles e à falta de presença física com a Ana, me deixou com raiva e frustrado porque minhas opiniões sobre o futuro dela não estavam sendo levadas em consideração.
Gostaria de poder dizer que isso foi o que resolveu, mas honestamente, meus argumentos sobre a escola não ensinar a independência da Ana e outros pontos trazidos no post original provavelmente os convenceram um pouco. Dessa vez, mantive a calma. Mencionei na minha edição no último post que entrei em contato com um grupo de defesa dos surdos e eles forneceram alguns recursos maravilhosos, então espero que em breve a Ana finalmente possa conhecer crianças e adultos como ela. Ela está super animada com isso. Ela é a irmã menos reservada e mais extrovertida de nós três, então não duvido que ela fará amigos rapidamente. Também tomei a decisão de começar a ver um terapeuta para trabalhar em algumas das questões nas quais tenho refletido e obter algum apoio emocional, onde minha mãe e meu pai não conseguem fornecer. Não vejo eles mudando ou admitindo que precisam mudar tão cedo. Mas isso não significa que eu tenha que ficar acomodado. Isso é, mais ou menos o principal do que eu queria dizer. Meu namorado não considera meu longo trajeto até o trabalho como parte da minha contribuição com as tarefas domésticas e minha paciência está se esgotando. Por favor, me ajudem a decidir se estou reagindo exageradamente ou como encontrar um compromisso. Peço desculpas por ser um pouco confusa, mas estou frustrada e tentando incluir todos os detalhes relevantes. Meu namorado e eu estamos juntos há quase 2 anos e moramos juntos por cerca de 1 ano e meio. Quando nos mudamos para nosso primeiro apartamento juntos, o plano era que ele trabalhasse a uma curta distância e eu dirigisse cerca de 1 hora ou 1h30, cada trajeto, dependendo do trânsito, até meu trabalho. Era para ser um incentivo que eu precisava para tentar voltar a um programa de pós-graduação do qual tive que sair alguns anos atrás por razões pessoais, longa história, mas posso fornecer mais detalhes se for útil, e, em seguida, eu também estaria a uma curta distância. Bom, o processo de apelo demorou mais do que o esperado e, no final, não deu certo. Tenho feito esse trajeto há quase 2 anos e algumas semanas atrás perguntei a ele se ele consideraria se mudar para algum lugar pelo menos na metade do caminho entre nossos trabalhos quando o contrato do apartamento acabar, e ele disse que pensaria a respeito em um tom que claramente significava não. Isso é um problema por si só, mas a questão mais urgente é que estou tão cansada o tempo todo por causa dessa direção. Eu tenho uma doença crônica que causa fadiga crônica e a viagem tem sido exaustiva. Eu poderia desistir, mas o trabalho que tenho é uma ótima oportunidade para mim e me ajudará a me preparar para me inscrever em um programa diferente ainda este ano. Estou adquirindo experiência fantástica, trabalhando em mais artigos para publicar e tenho horários flexíveis para poder estudar para o GRE, etc. Ele me diz para arranjar outro emprego e não entende por que estou fazendo isso. Estou fazendo isso por ele e pelo nosso relacionamento. Mas então ele fica chateado porque não contribuo 50-50 com as tarefas domésticas compartilhadas. Sinto que estou dirigindo muito, além de cuidar de 100% da manutenção do carro, 100% do cuidado do gato, além de planejar e agendar outras coisas, esperar 50-50 em relação à louça, por exemplo, não é justo. A visão dele é que eu deveria conseguir um emprego diferente, se quiser mais ajuda com o carro, planejamento de datas, etc., eu deveria simplesmente pedir, exceto que eu peço. Muitas vezes eu peço repetidamente e talvez ele faça ou talvez não. E parte do que eu preciso de ajuda é a carga mental de, por exemplo, lembrar de pedir ração para o gato quando estamos quase sem e garantir que o carro esteja abastecido para a semana e assim por diante. Também não ajuda o fato de que ele cria, pelo menos, 80% da bagunça na cozinha que eu sou então responsável por limpar. Louças compartilhadas de uma refeição que ele cozinhou? Claro que posso lavá-las. Mas esperar que eu limpe as 20 louças do seu último projeto de assar ou os resíduos de café que inexplicavelmente se espalham por toda parte após ele fazer o café, parece ser demais, e estou ficando extremamente ressentida e até mesmo irritada às vezes. Reddit, por favor, me ajude. Ele é um homem brilhante que me faz rir e, quando estamos bem, gostamos de cozinhar e assar juntos e realmente gostamos um do outro como seres humanos. Como posso resolver isso? Atualização. Segui o seu conselho e disse a ele que precisávamos resolver isso agora, nada de adiar com vou pensar a respeito. Falei isso a ele na sexta-feira e disse para ele usar o fim de semana para pensar sobre as coisas e que poderíamos conversar quando eu voltasse para casa, seja juntos no domingo, quando eu voltasse de visitar a família, ou em terapia de casais na segunda-feira. Ele optou por falar sobre isso na segunda-feira, na terapia, e fez parecer que tudo estava bem enquanto isso, mas então, na terapia, me pegou de surpresa e disse que acha que deveríamos viver em apartamentos separados, mas não terminar o relacionamento. Então essencialmente, eu moro perto do meu trabalho e ele mora perto do dele.
É importante observar que ele não tem carro e a estação de trem mais próxima fica a 30, 40 minutos de carro de onde eu estaria. Ele não cede de forma alguma e eu supostamente devo acreditar que isso não é um prelúdio para o fim do relacionamento. Já me sinto uma tola por ter feito isso por quase 2 anos, porque pensei que estávamos construindo algo juntos. Obrigada a todos que comentaram no meu post anterior me ajudando a enfrentar isso mais cedo do que tarde. Isso é monumentalmente horrível e tenho chorado por horas. Mencionei que meu gato fará exames hoje para ver se tem câncer? E esse é o momento que ele escolheu para desmoronar nosso relacionamento, mas pelo menos agora eu sei, acho. Eu, 30, estava planejando pedir minha namorada, 25, em casamento esta semana, mas o pai dela faleceu no fim de semana. Não sei como ajudar. Estou com minha namorada há cerca de 3 anos. Começamos a falar sério sobre casamento em junho, e eu disse a ela que gostaria de pedi-la em casamento até o final do ano. Quanto mais conversamos, mais desejamos um casamento em outubro e decidimos pelo dia 19 do próximo ano. Ela disse que queria pelo menos 1 ano para planejar, então o noivado teria que acontecer até lá. Ela tem dado dicas nos últimos meses, nada muito sutil, sobre esperar pelo anel para poder começar a planejar. Tínhamos uma viagem para as montanhas planejada para este fim de semana e eu pensei que, como o dia 19 é uma sexta-feira e o dia em que planejamos partir, seria o momento ideal para o pedido. Então, mesmo sabendo que ela estava ficando um pouco impaciente, achei que o timing seria perfeito e poderíamos comemorar o fim de semana inteiro. Na sexta-feira à noite, recebemos uma notícia devastadora. O pai dela teve um ataque cardíaco e corremos para o hospital. Ele estava vivo quando chegamos lá, mas não sobreviveu à noite. Minha namorada está arrasada, ninguém esperava por isso. Eu também estou extremamente chateado, pois eu e ele nos aproximamos bastante nos últimos anos. Eu também fiquei muito triste porque pedi a bênção dele no final de agosto e expliquei todo o meu plano. Ele estava tão animado com isso e até mencionou isso para mim várias vezes quando estávamos na casa deles para o jantar na semana passada. O sábado foi meio confuso, e no domingo começamos a ajudar a mãe e o irmão dela a fazer os arranjos do funeral. Ela estava de luto, mas estávamos passando por isso juntos, até que ontem à noite ela explodiu comigo. Ela me disse que sou um monstro por não ter pedido em casamento até agora e que seu pai nunca verá o anel ou ouvirá a história. Acredito que, no fundo, ela está chateada por ele não estar presente no casamento, todos nós estamos, mas eu não poderia prever isso ou teria pedido em casamento meses atrás. Não sei o que fazer. Parte de mim quer mostrar a ela o anel e dizer que conversei com ele antes e que temos a bênção dele. Sinto que tudo está confuso agora e não sei o que fazer. Nosso fim de semana nas montanhas definitivamente foi cancelado, óbvio, e eu estava planejando esperar para pedir em casamento até as coisas se estabilizarem novamente, mas ela está tão chateada comigo. Eu nem sei como abordar a situação. Ela dormiu no sofá na noite passada e só quero abraçá-la e dizer que nada quero mais do que ela ser minha esposa e que o pai dela ainda estivesse aqui, mas não posso. Ela não quer que eu me aproxime dela. O que posso fazer? Atualização. Então, no meu último post, minha namorada estava sendo muito agressiva comigo por não pedir em casamento antes de seu pai falecer. Ela permaneceu relativamente chateada e fria comigo durante o funeral, mas depois parecia que começamos a nos aproximar. Aquela semana foi um inferno, tendo que ir ao funeral de um homem que eu realmente me importava, enquanto sua filha estava brava porque achava que eu não estava pedindo em casamento, ao mesmo tempo que eu estava, mas não podia contar a ela agora. Foi horrível. No entanto, o tempo passou e as coisas começaram a melhorar. 2 semanas após o funeral, no início de novembro, falei com a mãe dela e ela me ajudou a desenvolver um novo plano. Eu convenci minha namorada a tirar a semana inteira de folga no dia de Ação de Graças, o que não foi difícil, pois ela sabia que o primeiro feriado sem o pai seria muito difícil. Então, a levei para uma viagem surpresa, que era nossa viagem original para as montanhas, só que mais tarde. Nosso plano era sair no domingo à noite e retornar na quarta-feira, a tempo de ajudar a família dela a se preparar para o dia de Ação de Graças. Então, decidi que domingo era o dia. Sua mãe a levou o dia todo para ajudá-la a se preparar para nossa pequena escapada, ou seja, distraí-la. Comecei a preparar o meu pedido. Primeiro, tirei capturas de tela de todas as conversas que tive com o pai dela via mensagem de texto sobre o noivado e as imprimi. Acabei conseguindo transformar isso em 15 capturas de tela individuais de conversa. Então, fiz um livrinho com elas.
Também incluí a foto que tirei com ele no dia em que pedi a bênção dele e as 2 fotos que tinha de nós 3 juntos. Arrumei nossas malas para a viagem e decorei a casa com flores e balões para que ela soubesse que algo estava acontecendo assim que abrisse a porta. Quando ela abriu a porta, pareceu chocada e um pouco confusa. Ainda mais confusa quando entreguei a ela um livro e não me ajoelhei. Minha intenção inicial era me ajoelhar enquanto ela lia nossas conversas, mas ela começou a chorar bastante e levou o livro para o sofá na sala, onde a abracei e pedi para casar comigo. Tive que procurar desajeitadamente o anel no meu bolso e não tivemos o momento mágico de me ajoelhar, mas, através das lágrimas dela, ela balançou a cabeça em sinal de sim e me abraçou, o que foi ainda melhor do que eu esperava. Assim que ela se recuperou, ela me disse o quão animado estava, mas perguntou se eu me importaria se esperássemos até segunda-feira de manhã para irmos para as montanhas, porque ela quer mostrar o livro e o anel para sua mãe e irmão. Eu não me importei nem um pouco e acabamos passando a noite na casa da mãe dela. Saímos na segunda-feira e tivemos uma viagem incrível para as montanhas e tentamos visitar todos os lugares que o pai dela sugeriu para o pedido de casamento enquanto estávamos lá e tiramos fotos, apesar de o clima estar muito mais frio do que quando nossa viagem inicial estava planejada. Tivemos um dia de ação de graças incrível com nossas famílias e agora mal podemos esperar para começar a planejar o casamento. Ela decidiu que não quer mais casar em outubro do próximo ano e eu obviamente entendi. Nosso dia de casamento ainda está por ser definido, mas não poderia estar mais feliz. Com licença, Satanás. Acho que você está no meu lugar. Vou começar esta história dizendo que este não foi um dos meus momentos morais mais brilhantes e que estou ciente de que fui uma completa idiota por fazer o que fiz. Minha única defesa real é que eu estava em um momento muito ruim mentalmente e precisava de terapia em montanhas. Eu era uma criança estranha quando cresci, realmente estranha. Isso se deveu principalmente ao fato de que eu estava sendo abusada em casa e forçada ao isolamento. Minhas habilidades sociais eram tão pouco desenvolvidas que eu tinha dificuldade em ler os rostos humanos, exceto da minha avó e pai. Sendo a criança estranha, eu era um alvo fácil para os valentões. Isso nunca parou, mas havia uma valentona que eu odiava mais do que todos os outros. Vamos chamá-la de Holly. Essa garota nunca perdia uma oportunidade de tornar minha vida um inferno, e como ela morava do outro lado da rua, não havia lugar onde eu pudesse evitá-la. Holly me tratava como lixo, aqui estão alguns exemplos. Ela colocava cocô de cachorro em nossa caixa de correio regularmente. Ela deixava minha cachorra escapar do meu quintal e eu nunca conseguia pegá-la de volta. Ela também se sentava na varanda com suas amigas e me humilhava para entretê-las se eu saísse de casa. Isso continuou por anos. Eu a odiava com a paixão ardente de 1000 sóis, mas enquanto minha avó ainda estava viva, não havia nada que eu pudesse fazer contra Holly. Se eu fizesse alguma coisa contra ela ou revidasse de alguma forma, minha avó me puniria por isso, e eu tinha mais medo dela do que de Holly, por um motivo muito bom. Então eu fiz um plano. Eu suportei todo o abuso e prometi a mim mesma que, quando ficasse mais velha, faria Holly pagar pelo que ela me fez. Pensar no que eu faria com ela quando chegasse a hora certa às vezes era a única coisa que me mantinha em pé. Com o tempo, Holly cresceu e eventualmente me deixou em paz e parou de ser idiota. Infelizmente para ela, naquele momento era tarde demais. Eu não me importava com a nova epifania moral dela, eu havia nutrido meu ressentimento por 2 décadas e era hora de acertar as contas. Eu ia destruir aquela vadia. Quando minha avó finalmente morreu, chegou a hora, e eu tive 20 anos para planejar. Eu não fiquei parada enquanto esperava, fiz da minha missão de vida aprender o máximo possível sobre Holly, e para fazer isso, tornei-me amiga de algumas pessoas próximas ao círculo social dela. Com o tempo, eu sabia mais sobre ela e sua vida do que a própria mãe dela. O primeiro passo que tomei em meu plano foi demiti-la do emprego. Demorou mais do que eu gostaria, mas eventualmente consegui. Holly trabalhava em um consultório médico, e eu sabia que o médico para quem ela trabalhava era super cristão. Um cara muito certinho, íntegro. Ele também tinha uma grande influência na comunidade local. Decidi me tornar paciente em seu consultório, agendando minhas consultas para os dias em que Holly estava de folga. Depois de algumas visitas, eu acidentalmente notei Holly na foto da equipe na parede da sala de espera. Fiz um show de olhar surpreso e depois preocupado. Cheguei à sala de exames, e o médico entrou pouco depois. A expressão no meu rosto chamou a atenção dele, e ele me perguntou o que estava errado. Eu disse a ele que, mesmo que eu não quisesse, como cristã, não poderia manter meu conhecimento em segredo e ainda dormir à noite,
porque simplesmente não podia deixá-lo arriscar sua alma e reputação não fazendo nada. Eu tinha toda a sua atenção e pedi a ele, como um cristão para outro, que não contasse a ninguém de onde ele obteve as informações que eu estava prestes a dar a ele. Depois que ele prometeu que não diria a ninguém, contei a ele que sabia que Holly estava usando drogas ilegais. Ele ficou absolutamente chocado e, no início, não acreditou em mim. Eu disse a ele que entendia totalmente o ceticismo dele, mas era fácil provar ou refutar minhas informações com um exame de drogas. Se eu estivesse errada, ele não perderia nada. Se eu estivesse certa, ele estava se protegendo de problemas no futuro. Ele finalmente concordou em testá-la, e também testou todos os outros para que não parecesse que Holly era o único alvo. Veja, eu não estava realmente mentindo. Holly fumava um monte de maconha, e eu sabia disso porque era meu pai quem fornecia para ela. Ele tinha sido traficante dela desde que ela tinha uns 15 anos. O exame dela deu positivo para maconha e, para minha surpresa, Xanax. Ops! O médico demitiu Holly na hora em que os resultados da análise de urina chegaram, e depois ele me ligou para me agradecer por contar a ele o que estava acontecendo, e antes de desligar ele me disse que eu realmente andava com o senhor. Vocês nunca saberão o quanto tive que lutar para não rir com a profundidade de sua ignorância. Pensei que meu vaso sanguíneo ia estourar. Fase 1 concluída. Sei o que você está pensando, é apenas um emprego e não é como se ela não pudesse arrumar outro, certo? Perder um emprego não é o fim do mundo. Você estaria errado. Lembra como eu disse que o chefe dela tinha uma reputação muito alta em nossa área? Esse homem ligou pessoalmente para cada hospital e consultório médico do estado para garantir que nenhum deles contratasse Holly e arriscasse responsabilidade e perda de confiança da comunidade por se associar a ela. O campo de estudo de Holly estava relacionado à profissão médica, então sua educação foi considerada inútil porque ninguém a contrataria. Eu ainda não tinha acabado. Não, nem de perto. Ela perdeu o emprego e, como não tinha renda, seu carro foi retomado. Ela ainda tinha sua família, 2 filhos e um noivo. Quem precisa de família, certo? Com a ajuda de uma boa amiga minha, fizemos um fake para o noivo dela. Minha amiga é super gata, e ela me deixou usar fotos dela para provar que ela era realmente real. Ela até conversou com ele uma vez no Skype. Quando ele finalmente fez os arranjos para um encontro cara a cara e reservou um quarto de hotel, enviei as capturas de tela de tudo para Holly de um número falso. Para dizer que a coisa deu errado seria um eufemismo enorme. Eles terminaram, todo o processo foi uma situação complicada e Holly ficou arrasada. Ela tinha 2 filhos, nenhum emprego e agora não tinha mais o noivo que poderia ajudá-la a sustentar a família. Uma pessoa normal teria parado então. Infelizmente, eu não sou normal e estava indo para a terra arrasada total. Eu havia nutrido esse ressentimento por 20 anos, de jeito nenhum eu ia pegar leve com ela. Fase 3. Com o noivo fora e sem emprego, Holly estava passando por dificuldades, precisava de dinheiro e precisava rapidamente antes que ela e as crianças fossem despejadas. A metanfetamina é um grande problema na minha região, é de alto risco, mas também é dinheiro rápido, então comecei a mencionar sutilmente a situação de Holly entre a minha família legalmente questionável. Eventualmente, um amigo da minha família que por acaso era um produtor de metanfetamina entrou em contato com Holly e ofereceu 1 tonelada de dinheiro para que ele cozinhasse a droga na casa dela. Era para ser uma coisa única. 2 dias e depois acabaria para sempre. Holly estava desesperada, então ela disse sim. Tudo correu bem no começo, mas bem no meio da produção, alguém denunciou anonimamente à unidade local de narcóticos que havia uma produção ativa em andamento. Eles chegaram à casa de Holly por volta das 3 da manhã e pegaram todos lá dentro, incluindo Holly, fazendo metanfetamina. Ver ela chorar quando a algemaram e a colocaram na viatura policial foi um dos momentos mais gloriosamente satisfatórios da minha vida. Ela estava em apuros legais profundos e, para piorar a situação, a maioria das casas onde laboratórios são descobertos não é considerada habitável depois, porque os fumos tóxicos dos produtos químicos usados na produção da droga se espalham por todos os lugares e é super difícil e demorado limpar. É responsabilidade do proprietário do imóvel contratar uma equipe especializada em materiais perigosos para limpar ou condenar o imóvel e demolir. A limpeza de um laboratório custa milhares de dólares. Custaria mais dinheiro limpar do que o valor total da propriedade. Portanto, demoliram a casa, com tudo que Holly possuía ainda dentro. Veja, você não pode tirar coisas de um laboratório de metanfetamina porque elas vão estar cobertas de resíduos tóxicos.
Isso pode fazer com que você fique muito doente, especialmente crianças pequenas. Tudo na residência normalmente é considerado uma perda. Algumas pessoas entram sorrateiramente e pegam coisas mesmo assim, mas seja o que for, é por conta e risco delas. Mas como Holly ainda estava presa, não havia como ela pegar qualquer coisa e nenhum dos familiares próximos dela estava interessado em arriscar serem pegos entrando na casa e serem acusados de roubo ou adulteração de uma cena de crime. Holly ficou na cadeia por um tempo, e enquanto ela estava ausente, o tribunal concedeu a guarda exclusiva dos filhos dela para o pai, ex-noivo, e Holly teve apenas visitação supervisionada. 2 horas todos os sábados, se me lembro corretamente. A vingança é um prato que se come frio, e a minha estava congelante. Eu estava por trás de todas as coisas ruins que aconteceram na vida de Holly, de uma forma ou de outra, durante um período de 5 anos inteiro. Ela decidiu me intimidar e tornar minha vida um inferno, e achou que nunca haveria consequências. Em vez disso, eu arruinei a reputação dela, o emprego dela, o noivo dela, aprendi e condenei por um crime grave e tiraram os filhos dela, e a melhor parte é que ela não faz ideia de que fui eu até hoje. Ela se esqueceu de mim, o que ela fez comigo impactou minha vida para sempre, mas para ela nem era importante o suficiente para se lembrar. Eu não significava nada para ela, então ela nunca me associou aos problemas dela. Última vez que ouvi falar dela, ela estava em reabilitação por alcoolismo e teve seus direitos parentais permanentemente terminados. Depois de perder os filhos, ela simplesmente desistiu e se afundou na bebida e nunca mais saiu. Fiquei tentada a contar a ela, mas decidi que a sensação de impotência e confusão sobre por que tudo de repente foi para o inferno seria o melhor plano, porque isso significa que, de vez em quando, posso entrar em contato com ela e fingir me importar com os problemas dela para me deliciar com sua mais nova história de lamentação. Ela pensa que sou a pessoa mais legal que já conheceu. Risos. Edição. Muitas pessoas têm a impressão de que as coisas que Holly fez comigo eram pequenas e não justificavam minha reação, porque as que mencionei eram insignificantes. Acho que estava tentando me fazer parecer um pouco menos patética na frente das pessoas. Ela fez muito mais comigo do que os detalhes que mencionei. É apenas embaraçoso admitir que eu era fraca o suficiente para permitir que ela fizesse qualquer coisa comigo. Ela me bateu várias vezes, uma vez ela e suas amigas me forçaram a comer merda. Sim, merda de verdade. Não, eu não sei de que tipo. Ela me empurrou ladeira abaixo e eu quebrei meu dente da frente em um bloco de cimento. A lista continua e eu realmente não quero entrar em detalhes, mas é suficiente dizer que não foram apenas provocações. Isso não torna o que fiz muito melhor, mas eu não fiz isso por causa de algo insignificante. Além disso, nós morávamos em um parque de trailers. É por isso que demoliram a casa em vez de limpá-la. A casa dela não valia mais de $3.000 em seu melhor dia. Esses são todos os detalhes que pretendo adicionar aqui, pois qualquer outro tornaria as coisas muito específicas. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16.000 inscritos. Uma boa noite, pessoal.